pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um Medvlog aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, aproveita para deixar o seu like, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum Medvlog que eu postar por aqui, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Gente, hoje é terça-feira, vou começar mais um vídeo. Todas as minhas terças-feiras eu tenho aula de propedêutica médica, mas hoje de maneira específica, no caso eu tenho aula o dia todo de propedêutica médica, né? Mas hoje de maneira específica eu vou ter só na parte da manhã e na parte da tarde eles cancelaram a aula, não sei o motivo, mas eu não vou ter aula de propedêutica médica à tarde, então eu tenho a tarde inteira livre hoje. Mas infelizmente não vai ser para descansar, vai ser para estudar, porque ontem, segunda, nós abrimos um caso na matéria de morfofisiologia humana sobre adrenal. Não vai ter coisa de adrenal para eu estudar, sobre os hormônios que são produzidos pela adrenal, regulação desses hormônios, função, como que eles atuam, como são produzidos, regulação, todas essas coisas a gente tem que estar sabendo para quinta-feira, porque a gente vai fechar o caso que nós abrimos ontem na quinta. Então eu vou aproveitar para tirar essa tarde para estudar isso, aproveitar que eu vou ter a tarde livre, né? Quero falar uma coisa para vocês também. Ontem começou um congresso na minha faculdade que eu vou ter hoje à noite de novo, só que é um congresso que é segunda, quarta e sexta, né? Nossa, o que eu tô falando, gente? Não sei nem o que eu tô falando. Segunda, terça e quarta é o congresso. Só que hoje eu vou ter que faltar num dos dias do congresso, porque vai ter um evento na minha faculdade que chama Unimar Aberta. A Unimar Aberta, eu faço faculdade na Unimar, e a Unimar Aberta é basicamente um evento no qual várias escolas participam, né, e levam seus alunos para conhecer a faculdade. Então eles conhecem o laboratório de anatomia da Unimar, conhece os outros cursos, enfim, você conhece vários cursos diferentes de veterinária. Não lembro quais que eu conheci na época, mas você conhece muita coisa. E aí você vai lá no ginásio e vai ter várias barraquinhas, mais ou menos assim, de cada curso. E hoje eu, junto com mais outras pessoas, vamos ficar na barraquinha da medicina. Aí eu acho que vai ter que estar lá às 7 horas, eu ainda tenho que confirmar o horário que eu vou ter que estar lá, mas se eu não me engano é às 7, vai até às 11 da noite. Então eu vou estar compartilhando tudo com vocês, vai ser muito legal. Essa semana eu tô cheia de coisa extracurricular pra fazer, mas eu gosto quando eu tenho coisa extracurricular. Eu faço por livre e espontânea vontade, sabe, gente? É totalmente espontâneo, faço sendo voluntária mesmo, porque eu quero. Então fazer coisa que a gente quer é bem mais legal do que fazer as coisas sendo obrigada, né? Mas enfim, bora começar então mais um dia. Eu vou compartilhando tudo com vocês desta semana. Tô esperando aqui na fila. Gente, eu saio de casa tipo 2 minutos a mais do que eu geralmente tô acostumada. E eu já pego a maior fila pra entrar na faculdade. Eu tenho certeza que quando eu chegar lá, na hora de estacionar, não vai ter lugar pra estacionar, quer ver? Eu vou ter que estacionar super longe do meu bloco, mas enfim. Galera, acabei de sair da aula. Tivemos uma aula, uma abertura de caso em propedêutica sobre sistema neurológico, né? Que é o assunto que eu falei pra vocês que a gente ia abrir. E o caso foi de uma paciente de 66 anos, se eu não me engano. Ela chegou com AVC. E basicamente ela tava com todos os sinais de Cincinnati, tipo, presentes. Então é bem característico de AVC. Ela tava com desvio de rima, paralisia facial. Ela estava com uma incoordenação do movimento, então era bem característico. E nós levantamos algumas perguntas sobre o AVC, então a questão de fatores de risco, causa, como que eu sei se ele é hemorrágico ou isquêmico. Na tomografia, o que eu vejo de diferente entre um hemorrágico e um isquêmico, a gente começou a perguntar algumas coisas relacionadas a esse assunto, para ficar mais fácil de entender o caso. Isso aí que a gente fez hoje é para sexta-feira. Eu já queria deixar pronto hoje, porque na quarta eu vou abrir um caso super importante, que é só pra outra semana, mas que eu quero na sexta focar nesse caso que a gente vai abrir na quarta, entendeu? Porque, gente, o meu dia, eu penso milimetricamente em todas as coisas que eu vou fazer no meu dia pra facilitar durante a minha semana, porque eu já sei tudo que eu vou ter nessa semana, então fica mais fácil de eu organizar quando que eu vou fazer cada coisa em cada dia, sabe? Galera, eu já tô em casa, já coloquei um look confortável, roupa de ficar em casa. E eu acho que eu vou preparar uma gelatina pra deixar gelando enquanto isso, porque eu tenho amado comer gelatina durante o meu processo de me alimentar mais saudável. Eu tô comprando a gelatina Diet, e aí eu compro e mata a minha vontade de comer um docinho, e é pouco calórico, então é muito bom.
eu vou fazer agora pra deixar gelando pra eu comer na parte da tarde. Depois de ter tirado um cochilinho muito gostoso depois do almoço, eu fui estudar sobre AVE, que foi exatamente o que a gente tinha acabado de abrir nesse mesmo dia na matéria de propedêutica médica, porque eu gosto de deixar as coisas tudo adiantado, não gosto de deixar acumular, até porque eu vou ter outras coisas para fazer durante a semana, então se eu me livrar já dessa coisa de propedêutica, de estudar sobre AVE, já facilita muito. Eu comecei a pesquisar em site do governo, pesquisei no livro do Porto, no Bates, que são livros de semiologia médica muito bons sobre AVE. A parte que eles falam sobre como que a gente deve ter a conduta com o paciente, quais exames nós podemos fazer. O meu paciente, do meu caso, ele tinha o sinal de Romberg e de Mingazini positivos, então eu fui pesquisar o que era isso, o que indicava isso, porque em neuro tem muito disso, né, gente? Você tem que saber quais nervos, qual que é a relação entre um nervo e outro com os sintomas. Gente, olha só, vou mostrar pra vocês um pouquinho do caso que eu tô fazendo agora de neuro, que é o caso que nós abrimos agora de manhã. Uma das perguntas, diferenciar AVE isquêmico de hemorrágico. Aí ela falou, como que a gente sabe numa tomografia que é isquêmico e hemorrágico? E aí eu coloquei uma comparaçãozinha, escrevi algumas coisas, tirei um print disso daqui, das causas de cada um. Diagnóstico diferencial, tratamento para cada um deles, fatores de risco. Aí esses aqui eu ainda tenho que responder, né? Qual que é a conduta que nós temos que ter quando a gente sabe que o paciente já chegou com os sinais de AVE no consultório. E mais essas perguntas que eu vou continuar respondendo. Isso, e eu tô pesquisando tudo no Google mesmo, só que eu pego em sites confiáveis. Esse daqui, por exemplo, é o site do GOV, do Ministério da Saúde, e tô pegando também algumas informações desse livro aqui, que é o nosso livro de propedêutica do Bates. Tem bastante coisa legal aqui. Teve um gráfico, uma tabela que eu peguei de tipos de AVC. E aqui fala um pouco sobre o isquêmico, então eu pego as informações sempre de lugares confiáveis. E tem a chance da professora perguntar de onde que veio aquela informação, e aí você tem que responder a algum lugar bom, né, gente? Eu peguei minha gelatina para me acompanhar no meu estudo. Agora eu peguei para estudar as coisas de morfofisiologia, peguei o Guyton para dar uma lida e tô fazendo o meu resumo aqui. Isso aqui eu tô resumindo tudo, copiando e colando os pontos mais importantes. E até amanhã eu quero fazer um resumo numa folha, porque eu acho que na folha fica melhor para apresentar lá no pequeno grupo. Gente, deixa eu compartilhar com vocês que eu consegui estudar, graças a Deus, as coisas que eu precisava para hoje. Consegui concluir tudo que estava na minha agenda e vocês sabem que isso é muito satisfatório para mim. E olha só o resuminho que eu fiz de adrenal. Eu tinha feito copiado e colado algumas informações mais importantes no meu tablet, no meu resumo. Só que para apresentar o caso, eu tenho preferido apresentar no papel nos últimos dias, então é o que eu vou fazer nesse semestre. Eu peguei as informações principais e coloquei no papel. As informações mais detalhadas dos hormônios e tal estão no meu resumo no tablet, então tipo, eu fico com o papel e com o resumo do tablet do meu lado na hora da apresentação, pra na hora que eu falar alguma coisa e a professora, caso ela faça alguma pergunta que não esteja aqui, provavelmente vai estar no meu tablet, então eu sempre fico com os dois do lado. Boa tarde, pessoal! Como é que vocês estão? Começando mais um dia aqui no Medvlog, já estou almoçando. Meu almoço de hoje é frango com arroz, aí no arroz tem vários legumes, tem tipo cenoura, ervilha, couve-flor, enfim. Deixa eu falar pra vocês, hoje é quarta-feira, ontem eu cheguei em casa super cansada, era 11 horas, tava muito cansada, cheguei e dormi. E hoje eu fui pra academia cedinho. E hoje eu não tive aula na parte da manhã, foi pró-estudo na minha faculdade. Às vezes eles dão esse tempo de pró-estudo pra gente estudar pra algum caso que abriu. No caso, segunda-feira a gente abriu um caso clínico de adrenal, que eu falei pra vocês. E hoje eles deram esse pró-estudo pra gente estudar esse caso clínico de adrenal. Estudei, pesquisei mais algumas coisas mais relacionadas à relação da fisiologia com os sinais e sintomas da minha paciente. Tipo, o que ela tinha edema,
Porque ela tinha estria... Esqueci o nome da estria. Aí eu vou almoçar. 1h30 a gente vai abrir mais um caso, que é o caso de mecanismo de agressão e defesa. Eu acho que vai ser sobre hipersensibilidade do tipo 2, mas eu ainda não tenho certeza sobre isso. E depois que abrir esse caso, eu tenho uma aula às 5 horas da Liga de Farmacologia. Acho que a aula é sobre anticoagulante oral. Depois eu vou ficar direto na faculdade, porque 7 horas eu tenho congresso no Eurocor, que é o congresso que eu fui na segunda-feira. Enfim, gente, bora almoçar, porque o dia hoje vai estar muito longo. Eu vou ficar na faculdade o dia todo. Eu tô pensando até em levar alguma coisa pra comer. Você vai deixar a pressão mais alta e não abaixar a pressão. Bom dia, gente, como é que vocês estão? Ontem eu não gravei muito pra vocês, hoje já é quinta-feira. Na verdade, sabe por que eu não gravei ontem? Eu tava tão cansada, tipo, parecia que tinha passado um caminhão por cima de mim. Eu acho que foi porque eu fui dormir muito tarde na terça-feira. Acabou, eu fui dormir às 11 e pouco. 11 horas, eu acho, na verdade. E eu acordei cedo pra ir na academia na quarta. Eu marquei com a minha amiga da gente na academia. E aí eu fiquei meio que o dia inteiro cansada, sabe? Consegui fazer tudo que eu precisava ontem. Tive muita aula à tarde. Tive congresso, fui no congresso. E agora, hoje já é quinta. Quase final de semana. Tamo assim pro final de semana. Ontem eu tava respondendo alguns comentários aqui do YouTube. Eu vi umas pessoas falando pra eu gravar vídeos mais longos aqui de Med Vlog, sabe? Vocês gostam, gente? Deixa nos comentários se vocês gostam de vídeos mais longos ou mais curtos. Porque se vocês gostarem de vídeos mais longos, eu faço. É porque na minha cabeça eu penso que vídeo muito longo a pessoa vai enjoar no meio do vídeo, entendeu? E não vai assistir ele inteiro. Mas se vocês gostarem de vídeos mais longos, deixa nos comentários que eu faço sim. E se vocês gostarem de mais curtos, também deixa lá pra eu saber. Bom, hoje é quinta-feira, tenho aula de medicina social agora na parte da manhã. Eu não sei o que vai ter exatamente. Eu acho que vai ter tipo uma devolutiva da prova, assim. A professora vai falar as coisas da prova, porque a nossa prova foi há uma semana atrás, literalmente, quinta-feira passada. Eu estava indo fazer prova uma hora dessa. Eu acho que a professora vai dar, tipo, as respostas da prova, explicar porque que era aquela resposta. Geralmente eles fazem isso. E depois eu acho que a gente vai abrir um caso sobre bioética, porque no bimestre que teve agora, que foi o que a gente já fechou, já teve as provas e tal, teve muita conta dessa matéria, muita conta. A gente estava aprendendo sobre tipos de estudo, então tinha as medidas de associação dos estudos e aí envolvia muita conta. O próximo assunto que a gente vai entrar nessa matéria vai ser sobre bioética. Hoje eu tenho bastante coisa extracurricular na faculdade também. À tarde eu tenho um fechamento de caso sobre adrenal, que é o que eu fiquei estudando, que vocês já acompanharam aí nesse vlog. A gente vai fechar ele hoje, então vou apresentar tudo aquilo que eu estudei para o professor hoje, para a professora, na verdade. Inclusive, já até coloquei a pasta aqui, porque eu quero apresentar com essa folha, com aquela folhinha que eu fiz. E eu não posso esquecer isso aqui, porque se eu esquecer, eu tenho no tablet, mas eu prefiro no papel na hora de falar, eu acho que fica melhor, então eu já trouxe ali pra não esquecer. Ah, deixa eu contar pra vocês uma coisa super legal que eu vou fazer hoje. Eu tô como staff, tipo organização assim, de um projeto de corrida beneficente aqui da minha faculdade. É uma corrida do Outubro Rosa, então todo o dinheiro que for arrecadado com as inscrições da corrida vão ser doados para uma instituição. Eu não lembro o nome da instituição, mas vou deixar aqui depois escrito. É muito legal a proposta e vai ter camiseta, tipo kit de corrida, sabe? Com camiseta. A gente tava correndo atrás de patrocinador depois, que eu vi lá no grupo. Vai ter muita coisa legal. E a corrida vai ser dia 13 de outubro, num domingo de manhã. Hoje, quinta-feira, 5h45 da tarde, a gente vai ter uma reunião para organizar a função de cada um no dia da corrida. Então eu vou ver o que eu vou fazer no dia da corrida, qual que vai ser a minha função ali na organização. E eu acho que para a galera que fundou mesmo a corrida, tipo, que teve a ideia e tal, que colocou em ação mesmo, em prática, explicar um pouco mais
mais sobre a proposta da corrida e tudo mais, então vai ser muito legal. Além disso, depois dessa reunião da corrida, hoje eu tenho um evento da IFMSA, chama Cinemed, é o melhor evento do ano, na minha opinião. Eu amo, ano passado foi muito legal. Basicamente, a gente vai assistir um filme com pipoca, refrigerante e depois tem uma discussão em cima daquele filme, né? Ano passado, não vou lembrar o nome do filme, mas era um filme que falava sobre esquizofrenia. E aí depois teve uma psicóloga que deu uma palestra e fez tipo uma roda de conversa assim com todo mundo que tava no evento sobre a esquizofrenia. E foi muito, muito, muito legal, porque é um assunto muito interessante. Eu, pelo menos, acho muito interessante essa área de psiquiatria. E eu fico toda vez sempre, tipo, muito atenta. Eu tenho um hiperfoco nesse tipo de assunto, porque pra mim é muito interessante entender como que funciona essas doenças. O filme que a gente vai assistir vai ser O Pior Vizinho do Mundo. Eu vou comentar depois, compartilhar com vocês o que eu achei do filme e tudo mais, porque eu nunca assisti. Tem muita gente que fala que é muito bom e que já assistiu, mas eu nunca assisti. E é isso, gente, que seja um dia muito bom. Saindo da abertura de bioética, eu fiquei super curiosa para saber alguns assuntos em específico do caso que a gente abriu, e eu já fui direto baixar o Código de Ética Médica para ler e comecei a ler os primeiros capítulos e alguns capítulos em específico que falavam sobre aquilo que a gente precisava saber para o nosso caso, como por exemplo documentos médicos, relação entre médico. E o nosso caso, basicamente, a gente tem que responder a pergunta de que o que o médico faria no caso do paciente recusar um tratamento terapêutico para algo que pode ser totalmente curável. Por exemplo, você sabe que você pode curar aquela doença com aquele tratamento, só que o seu paciente, ele não quer aquele tratamento. Qual deve ser a nossa conduta como médicos? E é isso que a gente tem que pautar no Código de Ética Médica. Galera, terminamos o fechamento de adrenal sobre cortisol. Agora foi um fechamento muito bom, graças a Deus, consegui entender tudo que todo mundo tinha pesquisado, a gente contribuiu, cada um foi contribuindo um pouquinho de cada coisa e deu tudo certo. Vocês não têm noção do calor que tá nessa cidade. Isso que eu falei que hoje de manhã tava fresquinho e agora já tá assim um calor imenso. Como acabou um pouco mais cedo, agora são 2h44, eu vou passar na oficina do meu pai pra ver se eu consigo alinhar o meu carro, porque eu acho que tá precisando de alinhamento. Eu não entendo muito disso, mas eu falei uma coisa lá pro meu pai, ele falou que eu precisava alinhar, então eu tô indo alinhar. Oi, neném. Oi, neném. Olá. Tudo bem? Tudo bem, você? Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Hoje é sexta-feira, graças a Deus, último dia dessa semana. Hoje eu tenho aula somente na parte da manhã. Geralmente de sexta-feira, nesse semestre, eu tenho aula só de manhã e à tarde a gente tem aula de medicina social, só que é na verdade uma atividade online que as professoras enviam na plataforma da faculdade e a gente faz, tipo um questionário assim de umas 10, 5 perguntas, depende do assunto. E a gente preenche um teste. Então é bem tranquilo, tipo, em menos de 30 minutos a gente faz isso, sabe? Eu considero que eu tenho aula só de manhã, porque à tarde é essa atividade, pra mim isso não é aula. Mas enfim, gente, fui na academia hoje de manhã, treinei perna. Graças a Deus hoje a academia tava mais tranquila, não tava tão lotada como estava sendo nas últimas semanas. Estava sendo difícil treinar lá, porque tinha que ficar meia hora esperando a pessoa sair do aparelho. E hoje foi bem mais tranquilo. A gente vai fechar hoje o caso sobre AVC. Eu fiz esse caso na terça-feira, que foi quando a gente abriu. E já vou fechar ele hoje. Eu vou dar uma revisada agora antes de começar a aula de novo. Eu vou dar uma revisada nesse caso pra lembrar o que eu tinha escrito, porque eu não lembro muita coisa. Eu lembro, mas assim, não 100%, sabe? E aí geralmente eu faço essa revisão antes da minha aula começar. Bora começar mais um dia e último dia desse vlog.
Esse caso que eu estava estudando nesse momento era sobre lúpus eritematoso sistêmico. A paciente do nosso caso tem hipersensibilidade do tipo 2 e do tipo 3 e lúpus eritematoso sistêmico. Então a gente tem que pesquisar tudo sobre isso, sobre todas essas doenças e conseguir relacionar com os sintomas da paciente. Esse é o objetivo da matéria. Por exemplo, a nossa paciente estava com dor nas articulações e estava com uma erupção eritematosa. Então, a gente tem que pesquisar aqui que é cada uma dessas coisas. E para estudar essa matéria, o livro que eu mais gosto é o livro de imunologia do Abas, porque a gente está aprendendo imuno, então nada melhor do que buscar um livro de imuno. E muitas vezes, para fatores clínicos ou até mesmo terapêuticos, eu gosto de usar o Robbins.